por unanimidade. O Tribunal Regional Federal divulgou nesta quarta-feira a prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha, alvo da Operação Lava Jato. A decisão do TRF4 atendeu a um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente da Câmara. Com isso, ele não precisará mais usar tornozeleira eletrônica, mas seu passaporte continuará retido. Vale destacar que o ex-presidente da Câmara segue em prisão domiciliar por causa de uma condenação em processo da Operação Sepsis. De acordo com a defesa de Cunha, o ex-deputado teve a pena convertida para prisão domiciliar em março de 2020, já que está no grupo de risco da Covid e precisou fazer uma cirurgia no aparelho digestivo. Tá aí, Constantino, só boa notícia para o povo brasileiro. Pois é, né, Paulo? O que o povo está vendo atônito e sem muita reação, até por conta da pandemia, talvez, é o desmonte total da Operação Lava Jato e daquele clima de esperança no fim ou na redução da impunidade aos poderosos em nosso país. Veja, é curioso esse assunto envolvendo o Eduardo Cunha em particular, porque muita gente considera ele, né, uma espécie de malvado favorito, assim como o Roberto Jefferson, que foi quem denunciou o mensalão no começo, né, e pagou pelos seus crimes e foi preso e tudo mais. Você pode reconhecer o mérito do sujeito ter tido ali, pelo menos sob muita pressão, né, a decisão, o bom senso, vá lá, de ter liderado aquele processo de impeachment da Dilma Rousseff, que impediu o Brasil de virar a Venezuela, e mesmo assim não querer inocentá-lo dos seus crimes. Né? Então são coisas bem diferentes. Aliás, o arrependimento sincero do ponto de vista cristão, diz que o sujeito tem que pagar pelos crimes, não é só se dizer arrependido e está tudo bem, ou então fazer uma boa ação. Né? Então, o Eduardo Cunha ter a prisão revogada é mais um golpe, é mais um ataque, um escárnio, né, a todos aqueles que sonharam por algum período curto ali com um Brasil diferente. Né? Nós estamos vendo dia após dia justamente o recrudescimento do Vale Tudo, do Liberou Geral e do crime compensa. Muito bem. Ô Serrão, o Lula com seus quase 40% de intenção de voto, Renan Calheiros dominando, comandando o Senado Federal, Eduardo Cunha sendo liberado da maneira como a gente noticiou agora. Você acha que essa geração da Lava Jato falhou em algum momento e em qual? Nós temos que pensar um aspecto curioso da Lava Jato. A Lava Jato, tecnicamente, ela deixou de pegar crimes importantíssimos. Por exemplo, a Lava Jato não apurou os chamados crimes societários, que envolviam grandes empresas. A Lava Jato praticamente não incomodou o sistema financeiro. E olha, como é que você vai falar de corrupção num volume de dinheiro tão alto sem que essa grana tenha passado de alguma maneira percebida ou não pelo nosso poderoso sistema financeiro? Essa tese de que só aqueles doleiros, só pequenos banqueirinhos aí de bancos michurucas seriam os grandes culpados pelas falcatruas, essa tese ninguém consegue engolir. E nos processos da Lava Jato também há uma reclamação generalizada, inclusive uma das reclamações é do próprio Eduardo Cunha, que é do excesso de rigor seletivo do Ministério Público Federal contra esses acusados de crimes de corrupção. Esse é um lado, claro, quem está em delito, o bandido nunca vai dizer que o promotor é um cara legal. Isso aí é muito óbvio, ululante. Agora, o fato objetivo é a Lava Jato tinha que ter aprofundado melhor, ter tido mais base técnica em muitas das investigações que foram feitas e que redundariam em condenações. Aí, as defesas milionárias, as bancas de advocacia riquíssimas contratadas pelos corruptos já tinham uma estratégia definida muito antes das condenações. Eu lembro muito bem, o ex-ministro da Justiça de Lula e depois articulador da defesa de todos os criminosos do Petrolão, Márcio Tomás Bastos, já dizia: fiquem tranquilos que quando todos os processos chegarem ao Supremo Tribunal Federal, nós, da defesa, conseguiremos reverter a condenação. E não deu outra. Márcio Tomás Bastos morreu, mas a profecia dele aconteceu. Muito bem. Amanda Klein, você acha que a corrupção aqui no país compensa de alguma forma?
Eu acho que a gente tem que separar as decisões, Paulo. Essa decisão, por exemplo, foi do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é um tribunal que sempre acompanhou as decisões do então juiz Sérgio Moro, né? Sempre, em alguns casos, até ampliou, aumentou a condenação dos réus. E, no caso do Eduardo Cunha, uma das prisões preventivas foi revogada. Isso, de alguma forma, era esperado em algum momento. Por quê? Porque, desde 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento. Ele passou a aplicar, né, autorizar que o réu aguardasse em liberdade até o trânsito em julgado. Ou seja, ele poderia, principalmente se é um réu rico, como Eduardo Cunha, que tem acesso a bons advogados, ele poderia protelar essa decisão. E por que o Cunha não foi solto, então, na ocasião dessa decisão do Supremo? Porque o que vigorava contra ele era um mandato de prisão preventiva. E a prisão preventiva, ela tem que atender a alguns critérios, alguns parâmetros, segundo o Código de Processo Penal, né? Então, o réu, por exemplo, o condenado tem que representar uma ameaça à ordem pública, à ordem econômica, pode ser por conveniência da instrução criminal ou então para assegurar a aplicação da lei penal. Se esses critérios ou esses parâmetros deixam de existir, como foi provavelmente o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, então a prisão do Eduardo Cunha, em pelo menos um desses processos, em pelo menos uma dessas condenações, ela deixou de existir. Na prática, ele vai continuar em prisão domiciliar, porque ele responde a vários processos em diferentes estados, tem mais de uma condenação contra ele, tinha mais de um mandato de prisão preventiva. Por isso, na prática, ele continua em casa, em prisão domiciliar, por causa da Covid-19. Mas, então, eu não acho que se enquadre ou se encaixe na mesma decisão, no mesmo quadrante da decisão que beneficiou, por exemplo, o ex-presidente Lula. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é um caso completamente diverso. Acho que a gente tem que fazer essa distinção entre as duas decisões. Muito bem, mas eu quero saber de vocês o seguinte: o que representa essa soltura, Constantino? Pensando politicamente, pensando eleitoralmente, o que representa isso? Não, eu acho que o Eduardo Cunha, hoje em dia, está meio carta fora do baralho, não vejo, a menos que seja muita articulação de bastidor. Apesar do que, essa história aí, né, das múmias da política brasileira, volta e meia reaparecem, né? É o caso do Munhá, né, a volta dos que nunca se foram. É o caso aí do próprio Renan Calheiros, que a gente vai falar mais à frente na CPI. Agora, veja, a Amanda tem até um ponto, na minha opinião, que é o seguinte: a legislação brasileira, ela é muito leniente, ela é muito frouxa para com corruptos, né? Então nós temos também que atacar a impunidade por meio de mudanças na legislação, né? E tem projetos nesse sentido. Eu e a Amanda entrevistamos outro dia o capitão Derrite, ele é um dos que mais pressiona nessa linha e teve promessas ali do presidente Lira, né, para pautar. Então, assim, o Brasil decente, trabalhador, não aguenta mais ver a impunidade de bandidos, de marginais, seja ele um marginal de baixo calão e que comete furto, roubo, né, seja ele corrupto de colarinho branco. O que não dá mais é para viver nesse clima de liberou geral e de impunidade. E é óbvio que essa soltura, mesmo que dentro de um garantismo técnico, né, é óbvio que isso é mais um golpe duro no brasileiro decente, porque todo mundo sabe quem é Eduardo Cunha. Agora, a Amanda levantou um ponto interessante, né, dos ricos que conseguem pagar um bom advogado, protelar as ações. Esses parlamentares políticos que foram presos ficaram ricos, né, Serrão, através da corrupção, e estão pagando os advogados com dinheiro, muito provavelmente, da corrupção. Ou seja, não é todo mundo que tem acesso a isso. O próprio dinheiro da corrupção continua financiando a defesa desses caras. O Eduardo Cunha, ele consegue todas essas benesses como? Com um bom advogado, não é? Com certeza. Hoje, no artigo que eu publiquei no site da Jovem Pan, eu chamo atenção para isso. O grande problema do Brasil é a governança ou desgovernança do crime institucionalizado. Agora, sobre Eduardo Cunha, é muito interessante o livro que ele acabou de escrever com sua filha Daniele, Tchau, Querida, o diário do impeachment da Dilma Rousseff. Nesse livro, ele dá uma pista de qual vai ser a estratégia da defesa dele. Vale a pena aqui pegar o meu burrofone e dar uma lida nesse trechinho. A origem do título Tchau, Querida vem de um grampo ilegalmente divulgado pelo então juiz da Lava Jato,
e depois ministro da Justiça Sérgio Moro, no qual um diálogo entre Dilma e Lula, gravado com autorização dele como juiz, porém realizado fora do período autorizado e divulgado sem base legal, apontava que Dilma queria que Lula assinasse um termo de atitude de Moro contra Lula, que já tinha sido alvo de busca e apreensão e condução coercitiva autorizada pelo então juiz 10 dias antes. Nesse diálogo, Lula se despede de Dilma com a frase que ficou notabilizada pelo deboche, tornou-se meme e virou a expressão mais usada nos passos seguintes do processo de impeachment. O tchau, querida. Aqui, o Eduardo Cunha está indicando que sua defesa seguirá a mesma estratégia da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo a suspeição do juiz Moro pelas condenações da 13ª Vara Federal em Curitiba. Eu me lembrei aqui de um ponto interessante, Amanda, que a própria filha do Eduardo Cunha esteve recentemente no Pânico, sendo entrevistada pela bancada, pelo nosso Emílio Surita, e disse que pretende seguir carreira política, ou seja, o pai está liberado, mas a filha continua. Paulo, é difícil saber se ela terá sucesso, pode ser que sim, mas eu concordo com o Constantino, eu acho que a carreira do Eduardo Cunha, a carreira política está encerrada, é completamente diferente do caso do ex-presidente Lula, né, que sempre teve os eleitores dele, sempre teve um apoio popular, foi presidente 2 vezes, elegeu sua sucessora, né? Quer dizer, tem um partido que mobiliza. O Eduardo Cunha, ao contrário, sempre foi um político de bastidores, de costura de bastidores. Foi assim que ele ascendeu à presidência da Câmara, foi depois assim que ele aceitou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, acabou enfiando os pés pelas mãos, virou alvo também da Operação Lava Jato, e aí o resto da história a gente já conhece, está preso e respondendo aí a inúmeros processos, né? Uma prisão revogada, a outra continua. Então, eu acho que, assim, politicamente, o horizonte para o Eduardo Cunha, as possibilidades são parcas, são muito estreitas. Eu não vejo o horizonte político, a não ser aqui e acolá, influenciando algum parlamentar mais próximo, mas é uma figura que basicamente caiu no ostracismo. Será, Amanda Klein, Constantino, vocês dois estão com a mesma opinião? Hoje estou até estranhando, meu caro Serrano, estão achando que o Eduardo Cunha está morto. Não querem que a gente chame o VAR. Assim, não, o Eduardo Cunha é um grande articulador da política brasileira, parecido com ele, só talvez o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O Cunha tem influência política desde os tempos em que ele foi presidente da Telerge no governo Fernando Collor de Mello. Então o cara vem de longe, tinha grandes articulações com alguém que quase virou presidente da República, que foi o filho do senador Antônio Carlos Magalhães, o falecido Luiz Eduardo Magalhães. Cunha é poderoso, é bom não subestimar a capacidade de articulação dele para novas jogadas políticas. Inclusive, ele deu uma recente entrevista, uma recente declaração, dizendo que estaria apoiando o presidente Jair Bolsonaro. E o Cunha sempre foi eleito com o apoio, né, do segmento evangélico, né? Sempre teve uma forte atuação nisso. Sim. Consta, você quer falar? Não, é só para dar mais um espanto, então, concordar, alguma coisa que a Amanda vai concordar comigo, né? E vai surpreender alguns, né? Até porque tem uns rótulos que tentam me colocar que não colam. Veja, você perguntou para a Amanda sobre a filha do Cunha, né? Isso é outra coisa que incomoda profundamente no Brasil, né? São os clãs. É impressionante como familiares vão para a política aos montes, né? A família Garotinho, agora mesmo estamos discutindo a CPI porque tem suspeição, porque o relator tem um filho que é governador, o outro também, família Bolsonaro, né? A família Bolsonaro com todos na política, né? Então isso vira uma festa, isso é uma coisa também que devia ser reavaliada, né? Será que é um talento nato que eles todos têm e vão todos para a política? Ou será que, enfim, acaba virando um certo clã, né? E isso não é saudável. Esse é um bom ponto. Bom ponto levantado pelo nosso